Você da Gazeta MS, que segue a Gazeta MS, o nosso muito obrigado. Nós estamos recebendo nesta oportunidade, vamos falar sobre um tema bastante atual e vai ser esclarecedor sobre holding. Você já viu falar sobre holding? Antes, aproveite, assine o canal Gazeta MS, aciona o sininho, interaja conosco, dê o seu like e agradecemos desde já pela sua preferência. Espero que você fique conosco até o final, porque é muito importante esse assunto. E para falar sobre holding, nós estamos com um especialista, advogado Edson Mello, que inicialmente já explica para a gente o que vem a ser holding e como que funciona. Olá, ouvintes do Gazeta MS. É verdade, o tema holding sempre traz grandes dúvidas, porém ele é um tema muito fácil de ser explicado. A holding, na verdade, ela foi criada com o fim de organizar o patrimônio, proteger o patrimônio e reduzir alguns tipos de impostos em algumas situações. Ele é muito simples. Teríamos que ter em mente que você tem uma empresa, né? Precisa gerir seu patrimônio, precisa reduzir um pouco seus custos e a holding vai fazer essa proteção, essa blindagem, essa redução de custos quando feito de forma organizada e correta. Doutor Edson, holding é seguro? Holding é plenamente seguro, ainda mais nesse momento que o nosso país vem atravessando, de muita insegurança jurídica, muitos problemas vêm acontecendo, e a holding ela surge como uma solução, né? Como algo benéfico para que você possa proteger e blindar o seu patrimônio. Holding patrimonial, quero que o senhor explique para a gente qual que vem a ser a sua principal função. Holding patrimonial, vamos lá. Vamos trazer aqui para o nosso contexto local, MS, onde nós sabemos aí que seguidamente o nosso agro vem sofrendo, vem tendo perdas significativas, tanto em termos de produção quanto em termos de valor de mercado. Então, o que ocorre? Digamos ali que o produtor rural tem uma fazenda, tem ela aí a sua produção e acaba se endividando e se complicando com bancos. Digamos que ele tenha se antecipado a essa situação e criado uma holding patrimonial. Essa holding vai fazer o quê? Ela vai proteger os bens dele, vai proteger a área dele de forma que o banco vai ter muito mais dificuldade de tomar esse bem dele, né? Vai ficar mais fácil a negociação com o banco, vai ficar mais fácil várias funções. Por quê? Porque existem cláusulas que protegem o bem da pessoa que constituiu aquela holding. Está sendo bastante procurado por famílias, por empresários, pela comunidade? Sim, nós temos várias holdings que são constituídas aí anualmente, mas o grande benefício da holding, eu até vou citar um exemplo de um cliente nosso aqui da região, né, próxima, não posso citar o nome, Sim. mas posso citar que é da nossa região próxima. O que ocorre? Digamos que no caso dele, o antigo proprietário que chegou a falecer, ele tinha várias fazendas e tinha um patrimônio muito grande, dava uma vida muito boa para seus filhos e para a sua família. Certo. Porém, ele não constituiu a holding. O que aconteceu? O genro assumiu os negócios da família e, Silvio, incrivelmente, em 5 anos, ele acabou com o patrimônio, vendeu fazendas, contraiu dívidas. Hoje, eles têm dívidas impagáveis. Por quê? Porque não houve uma proteção do patrimônio. Então, o que ocorreu? Uma pessoa de fora, que nesse caso foi um genro, mas poderia ter sido um filho, poderia ter sido uma nora, entrou na administração desse patrimônio e vendeu ativos, contraiu dívidas. Quando é o caso da holding, o que a holding traz? Ela traz algumas formas de blindagem e proteção. Uma delas a gente chama de empenhorabilidade. Isso já entra o inventário tradicional, no caso. É outro benefício da holding. Quando você constitui uma holding, você já fica dispensado de fazer o inventário. Por quê? Porque o patrimônio da pessoa física ele já foi transferido para essa empresa. Então não existe mais os bens da pessoa física. O que existe é o patrimônio e cotas de uma empresa. E nesse contrato social que foi constituído, por isso que é importante o acompanhamento de um advogado especialista, que já determinou as cláusulas
do que iria acontecer com esse patrimônio, que não é mais da pessoa física e passou para uma empresa. Então, digamos lá, Silva Júnior, que o patriarca chegou a falecer. Certo. Não é necessário inventário, não é necessário mais nada. A empresa já está constituída, já existem as cotas, já existe ali naquele contrato para quem vai esses patrimônios, quem vai ficar na gestão dessa empresa, tudo já está organizado. Essa organização, então, em termos de quem vai herdar, né, e quem entra também nesse bojo da holding, é feita com o contrato, no caso do patriarca. Ele chega, eu quero colocar a minha fazenda no holding. Aí ele disserra lá quem é que entra, é isso? Isso, exatamente. O patriarca ou quem está responsável pelo patrimônio. Então ele vai procurar um advogado especialista e vai dizer, é importante lembrar o seguinte, é muito importante a estruturação da holding no momento anterior à constituição dela. O que seria uma holding? Na verdade, ele é uma empresa que vai ser criada para administrar os bens. Certo. Correto? De uma forma estruturada, onde todas as regras que vão reger e direcionar essa empresa já vão estar determinadas no contrato social. Quem vai administrar? Por quanto tempo vai administrar? O senhor falou que o patrimônio é o foco principal, mas quem é beneficiado dentro desse patrimônio? Todas as pessoas que estão envolvidas nesse patrimônio, Que digamos, consta os herdeiros, no... que pode ser faz colocado, por parte exemplo, o da patriarca, família, a esposa, os filhos, todos netos, estão incluídos, netos, quem você quiser colocar. Porém, existe uma blindagem, uma proteção contra, digamos, os agregados, né? Noras, genros, de repente o filho acaba se complicando com várias mulheres, acontece muito, né? De repente acaba sendo usuário de drogas, acaba sendo alcoólatra. Então, o que a holding faz? Ela blinda isso. Por quê? Porque esse filho, essa nora, esse genro, eles não vão ter poder nessa empresa de alienar bens, vender ativos, né? Contrair dívidas em nome da empresa. O que vai acontecer? O seu patrimônio vai estar protegido. Certo. Bom, estamos com o doutor Edson Melo, holding. O assunto é a pauta de momento na Gazeta MS e a gente tem parceria com a Rádio Coração, muito importante. E você que está acompanhando a gente aí, tá certo? Assine o nosso canal Gazeta MS lá no YouTube. Muito importante a sua participação, muito importante você estar conosco. Com relação, doutor, a impostos, como é que funciona esse projeto? Esse é um ponto importante. Como é que é a holding? Esse é um ponto importante que você citou. Além da blindagem patrimonial, ela, por se tratar de uma estruturação empresarial, a holding ela vai trabalhar de uma forma a reduzir os impostos. Digamos que, vamos dar outro exemplo. Aqui, quando nós falamos de holding, nós falamos de várias modalidades de holding. A holding ela pode ser familiar, né, que vai fazer a administração dos bens da família, e ela pode ser uma holding empresarial também, que ela vai agregar várias empresas, vários CNPJs em um único CNPJ. Então, essa holding vai fazer essa gestão. Existe também a holding voltada para aluguel. Existem pessoas e empresas que têm vários imóveis alugados. Digamos que a tributação dela esteja numa margem de 27%, uma alíquota. Quando você inclui ela na holding, você vai fazer uma melhora e uma análise tributária de forma a reduzir esse imposto, e é possível de forma legal, de forma correta, dentro dos padrões da holding que foi constituída. Isso inclui o ITBI? ITBI, TCMD, porque são impostos que não vão gerar, tudo isso é incluído nela, e ISS, Imposto sobre Serviço, né? Tudo isso existe uma redução quando é alocado de forma correta dentro da holding. Doutor, explica uma coisa. Por exemplo, o senhor falou de familiar, falou também da questão voltada, né, para o agro, né, que é muito importante. Agora, um empresário que ele tem empresa, ele tem fazenda, ele tem bens, ele pode agregar numa só, ele pode fazer independente, tem sócio, como é que é? Porque torna-se uma empresa para gerir, é isso. A grande cartada que eu digo da holding é essa, é a flexibilidade que ela te proporciona de estruturação. Então, o advogado especialista, tendo auxílio ali de um contador, talvez até de economistas, para fazer o quê? Uma estruturação correta para que ela possa ser gerida da melhor forma. A melhor forma vai ser agregando todas em um só. Um CNPJ é uma holding patrimonial, uma holding empresarial. Então, essa estruturação inicial que é a que vai dar o resultado mais benéfico ou menos benéfico ao longo da caminhada da empresa, né, da holding. Certo. E a holding ela é montada, é um CNPJ que é montado, ou ela é dentro de uma estrutura já de empresa com
como o senhor disse, escritório advocatício e tudo mais? Como é que é? É assim, ó. Digamos que você tem alguns patrimônios, tem fazenda, tem imóveis na cidade. E você tem uma empresa ou duas lá que vende produtos, compra produtos, ok? Aí você vai abrir uma holding, estruturar uma nova empresa. Essa nova empresa pode ou não agregar os imóveis pessoa física e pode agregar essas empresas. Essas empresas vão estar sob o comando dessa holding, inclusive tributário, né? Para que ela possa fazer uma melhor gestão, com redução de impostos e blindagem de todo o patrimônio que foi incluído nela. Então, essa holding, digamos assim, maior, vai administrar todas os CNPJs menores e os patrimônios que foram incluídos nela. Certo. Surgiu quando essa ideia, essa holding? Essa holding ela já existe há muito tempo. Ocorre que, com essa insegurança jurídica que tem ocorrido em nosso país, perdas... Nasceu onde, doutor? Ela nasceu nos Estados Unidos, né? Mas ela vem para o Brasil muito forte, né? Tanto que o termo é americano. Certo. Né? Mas a holding, ela se tornou muito forte no Brasil, digamos, nos últimos 10 anos aí, né? Ela vem se tornando muito forte. E você pode me perguntar, só quem tem muito patrimônio pode constituir a holding? Não. Quem tem menos patrimônio também. Porém, existe um custo de contador, honorários advocatícios. Então, se você tiver um patrimônio significativo, razoável, não tão grande, mas que caiba dentro de um orçamento desse, já é possível fazer uma holding. E eu iria um pouquinho mais além. Eu iria o seguinte, digamos que você tem, sei lá, R$1 milhão de imóveis, né? Você constitui uma holding. E o patriarca ou a matriarca chega a falecer. Você iria gastar pelo menos aí de 10% a 20% aí, né, de inventário. Entre honorários advocatícios, ITCMD, os impostos que devem ser recolhidos. Certo. Quando a holding foi constituída, nada disso você precisa mais pagar, porque tudo já foi Tá incluído incluso, na né? holding. Faleceu faleceu o outro assume as cotas, a empresa continua. Outro fator importante, proteção dos herdeiros. Digamos que o pai, o patriarca, se preocupou de deixar a herança para os filhos. Aí então ele vai constituir a empresa e vai colocar lá que os bens dele só podem ser vendidos quando o filho completar 30 anos. E assim vai ser. Ninguém vai conseguir vender o patrimônio do filho, ninguém vai conseguir dilapidar nada enquanto ele não tiver os 30 anos e tiver maturidade para administrar os bens, conforme foi constituído na holding. Chegou no Brasil, então, muito forte em nível de Dourados, doutor, uma panorâmica para a gente. Quantas holdings estão em evidência e quantas mais ou menos estão sendo levantadas? Eu tenho certeza que depois desse papo aqui vai ser grande, né? Vai aumentar a procura também. É uma pergunta interessante. Dourados hoje, a gente faz uma análise rápida. Dourados hoje tem muitos empresários, muitos fazendeiros, muitas pessoas que possuem muitas cotas, muitos bens, muitos patrimônios. Eu diria que a maioria deles já tem a sua holding constituída. Se você vier desde de bancos, empresas de consórcio, todos eles já são no formato de holding. Por quê? Porque eles perceberam que existe a redução de imposto, existe a proteção do patrimônio e existe direitos sucessórios em termos de cotas, né? Então, Dourados cresceu muito nessa parte de holding. E quando eu falo Dourados, eu falo a macro região de Dourados. Nós estamos falando de Itaporã, Maracaju, Fátima do Sul. Maracaju sempre foi o primeiro ou segundo maior produtor de grãos do nosso estado. Né? Isso coloca ele num patamar diferente. Só que lá, normalmente você pega grandes fazendeiros, grandes empresários que têm muito patrimônio. E a maioria deles já tem a sua holding constituída. Os que não têm, eu diria que estão perdendo um pouco de tempo. Por quê? Porque eles precisam proteger o patrimônio. O Estado ele muda muito, né? E com essa proteção patrimonial através da holding, ele vai garantir a segurança jurídica da empresa dele e a sucessão, né, para os filhos. Doutor Edson, a questão da formação da holding, ela já entra com seguro, enfim... A holding, na verdade, ela é bem flexível nesse termo, né? Certo. Tudo que você quiser ajustar nela, com uma estruturação correta, você inclui nela, você inclui todas as cláusulas que vão te favorecer. Certo. Desde incomunicabilidade, empenhorabilidade, né? Tudo isso você vai incluir no seu contrato social no momento da constituição da holding. Tá certo. E os riscos legais para se montar, enfim... Os riscos legais sempre ocorrem, até existe muitas questões que pessoas frustradas com não tem holding, como evitar um assunto como esse. Né? Às vezes a pessoa se frustrou, fiz uma holding, não deu certo. Mas não é que a holding não deu certo, a holding ela é necessária uma estruturação. Isso. Então, se ela for estruturada não da forma correta no início... Adequadamente. E como é que é essa construção, então, adequada da holding? O senhor já passou um pouquinho lá atrás. Essa construção adequada, ela passa por uma análise do patrimônio
e uma análise do interesse daquele que vai constituir a holding. Dependendo do interesse dela e do patrimônio que ela tem, é que será destinada a formatação, o planejamento e estruturação dessa holding, dependendo da necessidade de cada um. Então, ela varia. Por isso que ela é necessária uma estruturação correta, um acompanhamento especializado, porque não é só lá abrir um CNPJ e minha holding está pronta. Não, ela existe uma estruturação. Doutor Edson, e essa holding ela é formada, são quantos profissionais que compõem esse corpo? São bastante pessoas incluídas nessa estruturação. E nós vamos ali desde um escritório já especializado, com vários profissionais. Existe o contador, que é peça-chave nessa estruturação. Existe aí o economista, que deve participar também. Então, são várias pessoas, vários profissionais envolvidos nessa estruturação. Para montar o bojo, montar o projeto ali. Isso. E qual que é o tempo de uma montagem? É tudo análise, né? Eu chego aqui, apresento patrimônio, os papéis, certidões, aí vocês começam a trabalhar. Qual que é o tempo que tem para que esteja montada, está pronta, e a partir de agora essa análise ela vai aí de 1 a 3 meses, dependendo do tamanho do patrimônio. Após a estruturação estar finalizada, só pesquisas aí, né? Só pesquisa, estruturação, análise qual seria mais viável. Após essa análise... Mas isso é feito a partir do momento também que eu já contrato o trabalho dos profissionais. Tem que ser feito o contrato, né? Existe uma pré-análise para que a pessoa tenha uma dimensão do que ela vai investir. E quando eu digo investir, eu não digo gastar, porque tem muitas pessoas, vou gastar, mas não, você vai investir. Por quê? Porque você vai ter um retorno muito grande na proteção do seu patrimônio e na redução de impostos. Isso tem nome e sobrenome: custo-benefício. Custo-benefício, exatamente. Então, após toda essa estruturação, foi definida a forma que a holding vai ser constituída, aí é a abertura de uma empresa mesmo. Nós estamos falando de uma semana, 15 dias aí. E é seguro, como o senhor disse no início, até porque evita-se muitos dissabores lá na frente. Questão envolvendo inventário não é fácil, né? E patrimônios, eles acabam sendo diluídos quando não tem uma administração, quando não tem uma harmonia, e é difícil, né? Abrindo um parênteses aqui, ela é segura quando feita e estruturada da forma correta. Exatamente. Por isso que existem muitas pessoas que se frustram com a holding, por quê? Foi estruturada e feita da forma incorreta. Aí a pessoa teve, além dos dissabores, teve prejuízo, teve que talvez isso fechar pode acontecer, holding. doutor? Com certeza, e ocorre muito. É mesmo? Nós temos muito trabalho ali na reconstituição de uma holding, encerramento de uma que foi feita anteriormente e uma reestruturação, um novo planejamento para que essa holding possa ser adequada para o formato daquela necessidade, né? Mas por quê? O que pode vir a ocorrer? Estruturação errada. Estruturação errada, incluí-la em uma tributação errada, incluí-la em vez de uma holding patrimonial, empresarial, incluir numa holding familiar. Tem uma holding mais voltada para a questão de aluguéis, de repente ela não tá enquadrada nessa. Então, é questão de estruturação mesmo. É por isso que é importante uma análise minuciosa, confiabilidade aí nos profissionais, para que a coisa ande azeitada. Isso, a procura de um escritório de advocacia especializado ela é fundamental para que você evite problemas próximos, problemas imediatos e problemas bem futuros, de repente até com o falecimento do patriarca ou da matriarca. Aí podem começar a surgir os problemas quando a estruturação não foi feita da forma correta lá atrás. Bom, a holding está montada. É para sempre? A holding está montada. Em tese, ela tem uma vida, ela tem tudo já previsto no seu contrato social. Pode ser para sempre, sim, mas pode ser mudada? Pode. De acordo com o que foi estruturado no contrato social. Ela deixa essa brecha. Deixa essa brecha, até porque os herdeiros, vai chegar um momento que eles vão ter que mudar alguma coisa, o nosso país muda, a tributação muda, é muito constante. Mas o cerne não muda, quer dizer. O cerne não muda, a estruturação ela está montada, a empresa vai caminhar da forma correta, mas vai chegar um momento que outros herdeiros vão chegar, vai chegar um momento que a tributação no país vai mudar, vai chegar um momento que ela vai passar por mudança, e ela pode ser mudada, ela está preparada para isso. E ela pode ser destituída? Ela pode ser destituída dentro das cláusulas que já estão previstas nela. Certo. Não vai acontecer de alguém chegar lá amanhã, vou acabar com ela e acabei. Não, existe uma regra, existe uma estruturação que foi montada para prever essas situações, né? Tá, muito importante, doutor Edson Mello, holding, nós falamos de holding patrimonial, familiar, enfim, holding, ela tem N's, né? A função dela e a formação. Isso, aí é só a questão do profissional enquadrar ela no perfil
daquele cliente que procurou. Então ela tem que ser enquadrada para que ela atenda as necessidades daquela pessoa que procurou a montagem dessa holding, né? Ela pode ser universal ou ela tem que ser... Bom, a questão de universal é a questão dos bens, dos patrimônios, né? Mas ela vai cuidar especificamente do patrimônio do cliente, da família, da empresa. Do patrimônio, se for familiar, do patrimônio da família, se for empresarial, do patrimônio da empresa. Vai fazer ali a questão tributária dos imóveis que possam estar locados ou possam estar em propriedade da empresa. Então ela vai ser estruturada dessa forma, de uma forma que vai manter os bens e os imóveis da família ou manter e fazer a gestão das empresas que vão ser incluídas nessa holding. E a partir daí, a holding vai administrar. A partir daí, a holding administra, tendo sempre em vista que ela vai trazer o máximo possível de economia tributária e o máximo possível de proteção do patrimônio, que nós sabemos que é tão difícil hoje você conquistar um patrimônio e, de repente, você vê a possibilidade de perder em 2, 3 anos patrimônio de milhões, como aconteceu com o nosso cliente. E muitos, lamentavelmente. São tão grandes os casos, são tantos casos que a gente fica, às vezes, perplexos de entender o que tem acontecido. Que faltou só uma gestão anterior, um pouco de entendimento, talvez, né? Porque nós temos aí, principalmente os produtores rurais, eles já vêm de uma ideologia familiar, que o pai e o avô faziam assim, então não gosta muito de mudança. Mas a holding ela veio para trazer muitas melhorias e uma proteção necessária nesse momento. Então, às vezes, você encontra um pouco de dificuldade de fazer algumas pessoas entenderem que ela é necessária. Falamos de holding. É um assunto muito interessante e muito importante. Se inscreva no canal, fique à vontade. Tem pergunta para fazer, questionamento, esse é especialista, Dr. Edson Melo. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua explanação e esta prestação de serviço aos nossos seguidores e também aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, acompanhando a Gazeta, né? E já me colocar à disposição para novos assuntos, novas entrevistas que nós possamos trazer aqui para que possa beneficiar, para que possa esclarecer aquelas dúvidas dos leitores, dos ouvintes da Rádio Gazeta. Legal! Grande abraço, obrigado a você que segue a Gazeta MS, você que também faz parte aqui, Rádio Coração, Edson Melo, falamos de holding. Obrigado, quero deixar meu abraço a todos. Até a próxima.